A partir de agora, gente, nós vamos falar sobre a representação comercial. Um papel muito importante que tem aqui na feira, que é um laço, né, entre marcas e também, aliás, um elo entre marcas e lojistas. Então, para você entender um pouquinho sobre isso, nós estamos aqui com uma pessoa especial no estúdio, que é o Milton Bueno, da Mil Representações. Milton, boa tarde, obrigado por atender na nossa equipe, conversar com a gente um pouquinho sobre essa história aí de vida que você tem. Boa tarde, meus amigos, meus irmãos e companheiros representantes, né? Enquanto houver uma madrugada, haverá um representante e um viajante, e eu sou um deles. Então eu quero aqui parabenizar a toda a diretoria da Goiânia Cal, através de meus companheiros representantes, né? Começamos em quartos de hotéis, né? Fazendo feira, brigando porque a gente não tinha condições de entrar em determinadas feiras nacionais, e de lá surgiu a Goiânia Cal. 10 anos atrás, 12, mais 2 anos de feiras em hotéis. Então a gente hoje tem essa Goiânia Cal, através inclusive do Tiago, do Marciovan, do Hélio, né, e mais os outros que naquela época participou, inclusive nós também na Mil Representações, eu e meu filho Milson. E hoje é essa feira que não deve nada para as outras nacionais. Ela está no Centro-Oeste, e do Centro-Oeste ela é a melhor, e entre a segunda ou terceira nacional, a Goiânia Cal hoje é uma realidade. E essa realidade mostra para os nossos companheiros, tanto é que os estados que fazia só para Goiás, hoje nós temos os estados vizinhos, né, todos vindo até a nível Brasil. Então, para nós é um orgulho. O Tiago fez um trabalho excelente, ele, o Hélio e o Marciovan, e um trabalho de responsabilidade, de credibilidade, de honestidade. Então, muito bom, e para mim é uma satisfação grande estar aqui, viu? E principalmente agora com a Larissa. Gente, obrigada, a satisfação é minha. E a gente falando sobre a representação comercial, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira primeiro, para depois a gente falar sobre a questão de como que é essa batalha, né, da representação comercial e até mesmo dessa implementação da feira. Olha, boa pergunta. Eu comecei primeiro, né, todo bom vendedor já nasce vendedor. E eu acho que esse PH eu nasci com ele. Porque quando eu tinha 7 a 10 anos, 11 anos, eu vendia jornal, eu vendia doce, eu engraxava, eu conversava com quem eu estava engraxando para poder ganhar mais gorjetas, aquelas coisas todas. Então, eu comecei isso aí. E com 12 anos, 13 anos, eu entrei numa firma em Goiânia, que até existe até hoje, que é o Grupo Sobrosa, que é da Polo Calçados e Polo Esportiva. Eu entrei lá com 13 anos como faxineiro, como copeiro, como empacotando, né, papéis, aqueles negócios todos, calçados, aquele negócio todo. E com 13 anos eu achava que eu não era o que eu queria. E eu vi os vendedores, lá tinha 20 e tantos vendedores tudo mais velhos. E eu fui ajudando um vendedor outro, e já com 14 anos eu passei a ser vendedor. Na Polo, essa Polo existe até hoje, na Rua 3, com a 6, né, ali no centro, que é a Polo Esportivo, que hoje está na 4ª geração. Olha já que coisa maravilhosa. É a 3ª para a 4ª. E eu trabalhei como fundador. Então aquilo lá me ensinou muito, né? E com 16 anos, para surpresa minha, quando me chamou, e eu estava já com 2 anos de vendedor, a ser gerente com 16 anos. 16 anos? 16 anos, onde tinha 3, só vendedor velhos, né? Vendedor que realmente não tinha nada a ver, e eu realmente não consegui ver se poderia, será que é eu mesmo, né? E aí acabei aceitando a profissão, e para dali eu comecei com 16 anos, uma dificuldade danada, porque além de ser novo, né, tinha muita gente na frente esperando. E aí, nessa espera toda, a gente realmente sentiu uma responsabilidade maior. E essa responsabilidade maior, e com 16 anos eu passei realmente a trabalhar como gerente. E aí comecei a influenciar, fazendo determinadas coisas, e na venda de uma maneira geral, né? E tinha 13 lojas. Era um grupo, né? E cada loja tinha um nome. Era Dunga, Alves, Assis, Imperatriz, os nomes eram mais ou menos nesse sentido, né? Vênus, Calçada, aquela coisa toda, né? As redes de loja. Hoje a Apollo continua com 4 lojas. Mas eu quero dizer para você, e os ouvintes, os nossos espectadores, os internautas, que eu fiquei de 16 até 20 anos como gerente. E nesse período, passou a visitar dono de fábrica e me prestando atenção. E quando foi em fim de 69, me ofereceram as representações para ser representante comercial.
E como eu peguei 2 representadas e não era o suficiente, eu fui trabalhar preposto e mais as minhas 2 representadas. E nisso, em 70, eu peguei a Belém Brasília, em termos de terra, né? Comprei o primeiro Fusca da minha vida, né? E fui ser representante de vendedor. Que cor do Fusca? É bege. Olha só que elegante. Entendeu? E da cor da terra. Porque você não sabe. Tinha precisão de lavar. E aí tem mais uma. A Belém Brasília só tinha asfalto até Rialma. Ei. De Rialma a Belém, era fazenda estrada e estrada de chão. E a gente fazia os vicinais. Aí foi a minha primeira coisa, ser representante comercial, né? E eu tinha um sonho de venda, não só da liberdade que o representante tem, de horário de trabalho, né, que não tem que ter obrigação, mas tem sua obrigação e responsabilidade de trabalhar, porque quem faz seu salário é o representante comercial, né? Então, nesse período, nós começamos então a fazer essas viagens. E as viagens não era fácil, né? A gente tinha problema de hotéis, problema de comunicação, e as primeiras viagens, teve viagem que durou 25, 30 dias, né? Na Belém Brasília, para fazer tudo até lá. Porque você estava lá, vamos supor, daqui a Araguaína, né, 1.000 quilômetros. Você não ia voltar aqui para fazer, para continuar até chegar até Belém, que é 2.200. Mas aí foi o começo, o início das vendas. E cada pedido que eu tirava era um prazer, uma satisfação. E assim, mostruário, carregando mostruário, né? Passa, porque eu sempre trabalhei na linha de confecções, de calçados. E algumas vezes pegava alguma firma para ajudar. Eu tinha uma fábrica de Franca, que era até interessante isso, que vendia botina. Mas não era essa botina chique, não. Era botina de peão. De peão, aquela que feita a pré com soldado de pneu, e ela fabricava em Franca e eu vendia. Aí eu chegava a vender 2, 3 caminhões aí na ilha, porque era derrubada de mato, era essas coisas todas. E aí foi o início de minha representação comercial. Aí eu fiquei até 2 anos, de 70 a 72, e fui selecionando as representadas. Aparecia, eu vendia e tal. E nesse período todo de representante comercial, em 71, para ser honesto, para ser tudo certinho, eu registrei no CORE. CORE é o Conselho de Representantes, né? Era CORE GB. Por quê? GB, Guanabara, Goiás, Goiânia não tinha. Nós pertencia a Guanabara. Inclusive a capital do Brasil era no Rio, né? Antes de mudar. Então nós passamos a 51, que é o CORE, que eu fiquei 54 anos no CORE, que eu saí esse ano, e que nós já vimos também, inclusive, ajudando a patrocinar essa feira, né? Não tem divulgação, não tem facilitar para os representantes comerciais, porque o representante comercial e o vendedor, Larissa, eu uso muito uma palavra que é muito importante. Você até disse na abertura aí, até guardei o que você falou, nós somos o elo da indústria com o lojista. Nós somos o para-choque, né? Para poder... Por que para-choque? Porque o para-choque se encontra um com o outro, né? Então você tem que defender a fábrica e defender o lojista. Então a gente passou dessa filosofia de vida e aprendi durante esses anos todos que a filosofia de vida de um bom vendedor é visitar e vender, né? E vender e visitar. Por que isso? Você falar isso hoje está superado. Nós pensávamos nisso, que há poucos anos atrás, 15, 20 anos atrás, nós íamos acabar tudo, né? Nós íamos ficar aqui só no telefone ou no digital vendendo. Mas não é não. O representante, o vendedor, ele mudou essa característica, né? Aliás, ela não mudou, ela assimilou tudo que aconteceu. Era o fax quando veio. Não vamos precisar mais, porque pelo fax a gente passa os pedidos e o freguês também passa. Aí os catálogos, que hoje nós colocamos tudo aqui, mas vender o catálogo é uma coisa, vender o produto presente, carregar o mostruário é outra coisa. Se vende X, vende 10X, você carregando e vendendo. Então são coisas de filosofia que serve você, colega, representante, para isso. Não acomode em casa, né? Quando você visita, que você vai vender muito mais, sem preguiça, sem nada. E o vendedor, que nós podemos daqui a pouco falar mais sobre o que é um vendedor, que o vendedor, eu costumo falar outras coisas, olha o tanto que é importante. Você sabia que tudo que tem no mundo existe um vendedor? Tudo. Até um médico, para fazer uma operação, ele tem que saber vender essa operação para ser feita. Mas o representante comercial é o produto. O vendedor é o produto. E o produto, né, não importa. Eu sempre falo que o produto, que nós temos uma coisa de 3B. Não é bem 3B. Você vai apresentando com o tempo, que não é só, é qualidade, é um bom atendimento, o preço vai junto, que é normal ontem, mas ele não é o fundamental.
Quem quer coisa ruim, quem quer coisa pior, que não tem qualidade, vai no preço. Aí você não se discute, né? Não tem debate. Então aí, mas quando você quer vender o seu produto, primeiro conhecer o produto, hein? Ver de que é feito, de que maneira que é, o que ele oferece, o que ele tem de volta. Então, vendas, eu quando dou palestra de vendas, eu sempre falo, olha, vendas não é para qualquer um, como toda profissão. Mas todo mundo que está desempregado procura ser vendedor. Essa é a grande verdade. Né? É a válvula de escape de qualquer pessoa quando ele não tem uma profissão, que a falta de emprego. Hoje, pelo contrário, hoje eu não sou contra com o que diz que não há emprego. Há emprego para todo mundo. Tem. E só passa fome quem quer. Exatamente. E, Milton, você falando sobre um pouco da sua trajetória, desse contato com as vendas da representação, eu queria que você falasse um pouquinho da importância do conselho, do sindicato, como que isso agrega valor à carreira, aos profissionais da representação. Olha, é importante demais. O representante acha que o CORE só leva dinheiro e que ele está pagando que não resolve nada. O sindicato, que apesar que ele está um pouco superado, essa é a grande verdade, pelas condições que misturou idealismo, né, com o sindicato, com o idealismo político, né, complicou muito. Apesar que o nosso sindicato é patronal, mas mesmo assim as pessoas se misturam. E com a advência antes de Bolsonaro e Lula, o sindicato foi acabando, né? Mesmo assim, estão tentando retornar, mas não naquilo que deve ser feito ao representante comercial. Então, voltando à pergunta sua, que é muito importante, olha, o CORE é um conselho como qualquer outro, é a OAB, é o Conselho de Medicina, é o reconhecimento profissional, de 1966. Você que não tem o CORE, você não é o representante, você não é reconhecido. Você tem que ter sua carteirinha do CORE. Por quê? Porque o CORE é um defensor do representante quando você vai precisar entrar contra uma fábrica, né? Ela põe advogado à disposição. E é o que menos gasta. Você põe aí uma prestação hoje de autônomo, que é R$700 anual, divide isso em 12, né? É 2, 3, 4 cervejas hoje, né? Então, essa coisa que o representante comercial tem que parar com isso. Não. Você que tem que ir no conselho perguntar o que eu tenho para oferecer. Eu tenho alguma coisa para oferecer? Então vamos oferecer. A mesma coisa é o sindicato. Então o registro é uma garantia do representante comercial. É um fortalecimento da classe. E outra coisa, a maioria das indústrias sérias não se contrata mais sem você ter o registro do CORE. Então isso é outra coisa importante. E cedo de ter valorizar a profissão, como o médico valoriza, como o advogado valoriza, como o economista valoriza, qualquer prato. Todos existem, né? Então eu acho que toda classe tem que ter um representante. E o CORE é um representante do representante. Então, acho que isso é importante, né? Não custa nada mais. Às vezes, uma venda que você faz já pagou toda aquela despesa que você tem. Exatamente. Nós estamos conversando, para você que está chegando agora no nosso ao vivo aqui da TV Goiânia Cal, conversando com o Milton Bueno, representante comercial, está aqui representando a Mil Representações, né? Ele e o filho trabalhando de forma árdua aqui na Goiânia Cal, feira exclusiva para você lojista. Antes da gente retomar nossa conversa, tem um recado para você, viu, gente? A BIM Distribuidora marca presença em mais uma edição da Goiânia Cal, com 29 anos de experiência no mercado, são referência na distribuição das melhores marcas de perfumes nacionais e importadas, e trouxeram novidade para você, lojista, nesta edição da feira. Visite o stand 18 e confira tudo que foi preparado para esta edição. Ô Milton, você estava falando que viu a Goiânia Cal nascer, de quarto de hotel a essa estrutura que nós temos hoje aqui no Centro de Convenções. Para você, o que isso representa para o representante comercial? No caso, você está dentro de um momento como esse. Por exemplo, hoje muita gente vem aqui e colhe os frutos de vocês, né? Olha, ela representa muita coisa, principalmente aquele elo que existe entre o representante e o comerciante, né? O cliente, que nós chamamos, o freguês, que é o mais importante. Por quê? Economia, tempo, né? Você ganha resolvendo em poucos dias tudo aquilo que levaria 2, 3 meses. Vou dar um exemplo, você vai comprar no fim do ano, você fica esperando até novembro o representante chegar e às vezes quando chega já suspendeu, já não tem mais, né? Tem um punhado de fatores que ajudam. Então o cliente inteligente, o cliente que quer chegar primeiro, que quer escolher primeiro, ele tem que vir nas feiras. E as feiras, principalmente aqui no Centro-Oeste, né? Que nós temos também não esquecer
que essa feira foi um sucesso também, além dos comerciantes individuais, mas as grandes redes, né? Que deu oportunidade aos seus gerentes ou aos seus gerentes de vir com o pessoal que tem rede que tem 80, 100, 150, vem todos de uma vez fazer uma compra só e com a coisa mais importante, talvez aquele que está vindo não sabe, mas está sendo fiscalizado diretamente com o principal, que é o dono, que está fazendo toda essa coisa. Então isso é importantíssimo demais, né? Porque o que você vai acontecer? Você não pode errar na compra. Quando você erra na compra, que é o problema, né? E uma coisa, quem chega a ser gerente de compra, ele vai aprender com muito mais experiência tudo junto, né? Estando por estando, do que aprender individualmente com cada um chegar. Por exemplo, o representante não está marcado, você chega lá, hoje eu não posso, eu estou indo fazer isso, estou indo fazer isso, né? Então atrapalha muito. Então é muita tranquilidade e é um custo-benefício muito grande. Esse custo-benefício realmente a Goiânia Cal dá e todos os comerciantes têm que agradecer. E aí a gente pode falar um pouquinho dessa história, né, de transição, né, da Goiânia Cal, da feira, né, vocês começaram, era tudo ali no hotel, nos quartos, como é que, num lugar, querendo ou não, bem menor. Né? Inclusive ele não tem condições nenhuma de receber, né, o mostruário fica na cama, aí você põe uma mesinha lá para receber o representante, ele fica em pé, que não dá para caber todo mundo dentro de um quarto, né, mas foi a maneira que nós achamos para começar. Eu comecei uma feira num hotel, 2 hotéis. Em 71, no Hilton Hotel em São Paulo. É aquele hotel redondo que tem lá do centro. E por coincidência, em 72, no hotel da Corumoda, no hotel do Rio de Janeiro, né? Em 72, na beira da praia, um hotel redondo, qual eu fui premiado como representante da época, como melhor representante do passado. Ganhei ao lado do apartamento que eu estava, com o mostruário, eu ganhei para dormir lá também. Então, aquilo foi uma coisa importantíssima. Aí o sucesso, baseado nisso, em cima disso, começou. Depois é que foi, né? Em 73, 74, 75, cresceu demais. Primeiro nós tinha Francal, que era feita em Franca. Eu fui da maioria dela. A Corumoda eu fui em todos. Em todos, entendeu? Até não deixamos de fazer. Quando não tinha jeito. E nós fomos na Novo Hamburgo, que era a Francal, era em Franca, Corumoda depois, e a feira do Rio Grande do Sul, que começou fazendo em Gramado, começou fazendo em que era a FENAC. FENAC também, agora voltou, inclusive, e a feira está bem um sucesso. Aliás, as feiras, em razão dessa, os outros estados, divididos em 4, 5, começou a fazer suas feiras regionais. A do Nordeste, a do Norte, a do Sul. Do Sul, aí eu não sei que quando tem uma rede grande, você acaba indo em todas elas. Mas diminuiu. E nós íamos para São Paulo, que era a maior feira, né, que era no IMB, que aí dava 3, 4, 5 feiras dessa, né, inclusive internacional, e ali você ia, mas era problema de despesa alta, dos hotéis, nós representantes, porque por mais que o representante, que para mim, quando você trabalha, é um salário excelente, isso ninguém pode negar, mas a despesa nossa também é muito maior. É grande, né? Porque nós deslogamos, a despesa, tudo da fábrica tem despesa. A fábrica, as despesas são nossas. Então, tudo isso ajuda. Então, em razão disso, dessa feira sair, começar nos hotéis como exemplo, ela passou para cá por causa daquilo que eu já disse, a credibilidade, a vontade de que todos, que ajuntou todo mundo, mas a persistência, a resiliência realmente ganhou essa feira, que ela é sucesso. A gente, sabe por que a gente é alegre? Porque ela é um sucesso total para a gente que começou. E os que chegaram têm que agradecer. Com certeza. Vocês passaram pelaquela estrada de chão, como você estava dizendo, né? Quando você ia para outro estado de Fusca, foi essa transição, né? Saíram do Fusca para cá. Em viagem até tem uma coisa interessante. No ano que nós começamos a viajar, nós é que levávamos notícias. Não tinha bancos em todos os lugares, nós corria perigo, como aconteceu até de alguns companheiros nossos ser assassinados para ser roubado. A gente levava as duplicatas para receber em dinheiro. Eu recebi muitas vezes cheque, dinheiro mofando, dinheiro com cheiro mal. Carguei lá no colchão, cortava para pagar, eu modo de dizer. Mas outra coisa, comunicação com a família. Só que naquela época que sofria. Por quê? Porque nós não tínhamos telefones. Os telefones existiam... Era muito caro, né? Não, e não é só isso. Existia os postos de telefone em determinadas cidades. Daqui para Belém, Brasília, por exemplo, era Gurupi, Uruaçu, Gurupi, Araguaína, Imperatriz,
Então você ficava no pouso lá 2, 3 horas esperando a sua vez para poder falar com a família. Nossa. Né? Então são coisas, detalhes que acontecem, né, no viajante. Outra coisa, notícias. Quando a gente vinha, no dia que você vinha lá, traz uma revista Manchete, uma revista Cruzeiro, traz notícias, traz jornal. Todo lugar que tinha, não tinha. Chegava, né? Uma coisa importante, não tinha pontes em todos os vicinais que a gente ia, cidades vizinhas. E às vezes chovia, os córregos eram pequenos. Às vezes você estava na cidade lá e que você tinha que atravessar, o rio estava cheio, tinha que esperar. E muitas vezes a gente não queria esperar, e aí, como o Fusca, a gente era um motor atrás, dava como se fosse um barco, uma lancha. Aí a gente punha 2 funil que a gente carregava no escapamento, acelerava e passava daquela parte rio baixo, né? Virava um barco improvisado. Um barco improvisado. Isso várias vezes. Quantas vezes nós atolamos, porque não era asfalto, né? No Mato Grosso que a gente fazia, tinha um problema da areia, que o Mato Grosso, a maioria é areia. Você ia para uma cidade para outra, tinha areia, você enganchava na areia. A areia você só saía, porque tinha um lugar certinho. Se você saísse fora, você atolava. Quando atolava, você tinha que ir debaixo do carro, tirar, pegar folha de ar para colocar para você poder sair. Quer dizer, tanto é que a arma nossa era um facão. Entendeu? São coisas de representante, né, que muitas vezes a gente fica aí pensando que não é fácil, e não é fácil, né? A gente tem muitas histórias. Por exemplo, a Belém, aí vamos para a Transamazônica, né? Marabá, por exemplo. Outra dificuldade. Do Estreito da Marabá é 250 quilômetros. Não tinha a Transamazônica. Nós íamos lá no zero, perto de Belém, para ir para a Transamazônica. Para passar era balsa. E dentro da cidade só tinha o carro do prefeito. E tinha o carrão, tinha o Impala, e o resto era bicicleta e moto. E aí você entrava de carro, aí as mulheres ficavam tudo te olhando, será que estão me dando bola? Aí você parava, não, é porque eu nunca andei de carro, queria dar uma voltinha. A gente caía e ficava pensando. Então são coisas boas de representante. Aquela parte onde existia muito garimpo, que é o caso de Quiratinga, né? Um setor aqui em Goiás mesmo, que corria dinheiro demais. Eu tenho uma história interessante, é da Serra Pelada. Em Marabá, ficava perto da Serra Pelada. E é o lugar onde corria dinheiro. E sabe qual era o maior sucesso de Marabá? Qual? A zona. Então as mulheres tudo ia para Marabá. E você vê o tanto que era dinheiro, porque o aeroporto de Marabá, não avião grande, mas de avião de pequena carreira, os caras levando, os caras bamburrava, né? Que eles iam pegar, eles iam fazer a festa deles da zona lá. Então as mulheres, tinha muita mulher que veio rica de ouro. Marabá. Ô Milton, você estava falando um pouco atrás sobre essa questão do vender, né? Que você palestra sobre isso, e é bom a gente focar nisso, né? Eu só quero fazer uma observação, que tudo isso que o Milton está compartilhando com a gente, lojista, às vezes você coloca tanta dificuldade para vir, às vezes, até a feira, para conhecer novos negócios, para ampliar seu estoque. E olha como que realmente era difícil, como que o Milton e outros representantes que já têm aí muitos anos no mercado faziam para levar o produto. Hoje não, você compra aqui na Goiânia Cal, por exemplo, tem a Vitlog que trabalha com transportes, que pode levar Um abraço, seu Jorge e seu João. Exatamente. Que já foi nosso entrevistado, inclusive aqui na TV Goiânia Cal, que pode organizar, ou seja, você já vem para cá, além da estrutura que hoje nós temos. E receber na data certa, exatamente. Né? Faz a sua compra e já sai já com segurança do transporte, de tudo que você precisa, além de ter a oportunidade de conhecer todas essas pessoas como o Milton, que tem esse conhecimento, que realmente sabem a essência de vender. Nós estamos quase finalizando, mas há tempo ainda da gente falar sobre isso. Vamos falar então de uma forma mais resumida, Milton, sobre essa questão. O vender é simplesmente pegar o produto, entregar na mão do lojista ou do cliente? O que é vender? Não, vender primeiro é você chamar o cliente e atendê-lo, chegar, né? Vou dar uma comparação com o balconista de loja com o representante comercial. É um pouco diferenciado. O representante vem oferecer ao cliente lucros, venda. E você tem que demonstrar isso. O que você demonstra isso? Nos seus olhos, na alegria, no sorriso. Na hora que você entra na loja, cumprimentar todos os vendedores, porque até isso atrapalha. Quantas vezes eu vi de colega meu, não dá nem satisfação, aí o lojista chama lá, o que você acha disso aqui? O vendedor, por causa de um texto de roteiro. Não, isso aí não vende aqui não. Quer dizer, é um exemplo já que eu estou dando. Descarta e impede, né? Cada um tinha uma maneira de trabalhar, eu carregava ou balinha, ou rapadura, ou qualquer coisa desse sentido, porque você dá para os
os vendedores, que os vendedores é que vai fazer sua compra. Ele é que vai dar uma sugestão. O gerente vai perguntar para ele o que acha que é isso. Ou outra pessoa, saber agradar principalmente a senhora ou o senhor da coisa. Porque quem manda na loja, aquelas que são familiar, é a mulher. Então você tem que saber, né? Uma coisa que vendedor, você vai me desculpar aqui, mas eu vou contar uma história. Quando eu conto isso na palestra, vendedor é como uma puta. Desculpa, a puta é sua profissão. Sim. É sua profissão. Você tem que respeitar. Exato. Né? Ela às vezes não é aquilo que ela quer. Mas só dela garantir de pegar 5, 6 homens diferentes, já para mim ela é fabulosa. Né? Então, para cada um ela tem um tratamento. Exato. Né? Ela conhece muito bem os clientes. Então ela tem que saber. E eu daqui a pouco eu vou falar um outro caso bem rápido. Desculpa o exemplo, que não estou te fazendo nada, porque hoje a gente tem que ter cuidado, né? É uma profissional, é uma profissional. Né? Porque só muda, às vezes, o nome que saiu, que é outro programa, não sei o quê. Então, quer dizer, a gente tem esse detalhe. Outras coisas é saber conquistar esse cliente. Visita uma vez e ele não comprou, visita de novo. Visita na próxima. Entendeu? Eu passei um cliente para vender para ele, tem 10 anos. 10 anos. 10 anos. E hoje é meu maior amigo e um dos maiores clientes que nós temos. E agradece ainda. Então, eu acho que o vendedor, né, dentro disso que você falou, a pergunta sua, e outra coisa, você não forçar a sua venda. Deixa o cliente falar, aí você dá as ideias, esperar momento certo para poder falar. Não é um bom vendedor que vai vender mais que conversa muito. Pelo contrário, ele tem as horas certas de entrar, deixa. Eu costumo falar que na vida tudo tem momento. E esses momentos você tem que saber esperar e fazer. Então a venda, eu acho a venda linda demais, entendeu? Quando você fecha uma venda, você, graças a Deus, que coisa maravilhosa, fechei uma venda. E o representante é isso, não é só vender. A outra que você vai, que além do que você já disse, aproveita esse momento aqui, o custo-benefício aqui é bom demais e barato, né? E o conhecimento que você tem de uma vez só, né? Entendeu? E outra coisa, o comprador, agora serve para o comprador. O comprador não compra para ele tem que lembrar que compra para quem ele vai vender. É outra coisa importante. Então eu acho que essa parte é porque o vendedor de balcão, não sei se você é desse tempo, você chegava na porta, suas ordens, quase derrubar você do outro lado. Não, você tem que deixar entrar. E o contrário do nosso vendedor, ele tem que saber tratá-lo, esse cliente, dessa maneira. Com certeza. Conversamos com o Milton Bueno, representante comercial. Obrigada, Milton. Olha, Larissa, muito bom, né? Eu te fiz um resumo aí, a gente tem muita história. E o que é melhor ainda, até me senti bem, né? Porque às vezes eu tenho aí, numa feira passada, eu trouxe até uma revista nacional do CORE, que eu fui homenageado, a minha vida, né? Minha vida realmente como representante, inclusive, poucos sabem que eu já briguei por ele. Nós temos uma isenção de imposto aí, meus queridos amigos. Eu fui candidato a vereador em 92, não fui eleito, faltou 40 votos, mas meu projeto foi feito e o Iris Rezende assinou ele, que é o imposto que a gente pagava 5, 6, hoje nós só pagamos 2%. Isso é uma obra do Milton Bueno Faria, juntamente com o Bruno Peixoto e Iris Rezende, que está até hoje, que eles ficam reclamando do CORE e do sindicato, foi eles que fizeram isso para você pagar tão pouco, hoje é só 2%. E é uma das poucas profissões que só paga 2%. Mas de tudo, Larissa, como é bom, né? Esses olhos bonitinhos, pintando aí, que dá essa vontade para nós. Muito obrigado e estou disposto a falar mais, né? Isso porque eu estou falando da minha profissão, sem contar esporte, sem contar as minhas profissões, área de comunicação, né, os sindicatos, associações, as entidades que eu faço parte, né? Inclusive, eu acho que tem uma que me ajudou a ser homem, a ser erecto, a ser honesto, que é a minha instituição de maçonaria. Né? Eu quero muito obrigado a vocês, ao Tiago, ao Marciovan, o Hélio e a Larissa Dourado, que veio bem para... Como é o nome do nosso... Como ali? Do Maicon. Maicon. Parabéns, Maicon. Muito obrigado. Né? É uma satisfação grande. Se não fui bem, na próxima eu vou ser melhor. Que isso, foi excelente. Não foi bom, não. Foi excelente. Ó, gente, pra gente finalizar, a Demilus é a lingerie favorita do Brasil, uma marca com 78 anos de história. Tem lingerie, moda à noite, moda externa e fitness, tudo com o melhor custo-benefício do mercado. Visite o stand número 59 aqui na Goiânia Cal. E ó, TV Goiânia Cal não para, tem mais episódios por aí, mais ao vivo para você, com entrevistas tão boas como esta do Milton Bueno. Até a próxima.